abrir já. Começa a gravar, tá esperando o pessoal entrar. Thalita. Esther, oi, Esther já chegou. entrou. Peraí, o que eu faço agora? Então agora vamos ver se ela já... Peraí, aperto aqui no Esther? Não, acho que vamos Não? ver se ela já... Aqui, ó, vai nesse maisinho, no que apareceu maisinho, ela tá. já deve ter te mandado... Aí, Ah, aceitar. é isso, tem que pôr maisinho. Vamos ver o enviar solicitação, vamos ver se... Deixa eu ver uma coisa. Ai, acho que deu certo. Oi, Esther, tudo bom? Oi, professor, Tudo você? bem? Tudo Deu bem. certo. A Deu Aninha me certo. ajudou. Pra Que bom. te vê-la. Faz tanto tempo que eu não te vejo, Esther. Faz mesmo. Nossa, desde a pré-pandemia, eu acho. Acho que um dia na academia nova, né? Uma Ah, aula. foi. Não, foi É, quando foi o mas faz embaixador, tempo. lembra? É, Nossa, foi ano passado. agora vamos voltando, né? Devagarzinho. Tudo bem, Esther? Obrigado por aceitar o convite. Obrigada a você por me convidar. Uma Imagina, alegria. um prazer, Esther. A Esther, gente, tem muita história para contar para gente. A Esther, tudo que ela faz bem feito, ela faz para valer. Ela é muito didática, então ela é professora de didática do nosso curso. Ela é professora de yoga para crianças do nosso curso, porque ela foi trabalhar com criança e fez um trabalho espetacular. E depois começou a trabalhar com os cuidados integrativos, também com crianças lá no Einstein. E hoje ela coordena o curso de cuidados integrativos, que eu acho que já mudou de nome. Toda vez que eu penso no nome, ele mudou, né, Esther? Eu não... É, saúde integrativa e bem-estar. Pronto, aí. Mas na live que vem vai mudou de novo, aí eu vou esquecer outra vez, né? Não, só mudou uma vez. É eu que me atrapalho mesmo. E além da Esther, atender lá no Einstein, as crianças, enfim, pacientes. Então a Esther tem muita coisa para contar para a gente. Eu já agradeço de antemão a presença de todo mundo, mas... Ué, Esther, você saiu. Aí eu saí? É. Ah, Ah, vamos. voltou. É. Você maneja bem. Mas Mas hoje a gente vai deter o nosso assunto com crianças. Vamos falar das crianças. Esther, como é que começou essa história de criança, yoga, você? Como é que você entrou nisso? Então, na verdade, começou lá atrás, Marcos, quando eu dava aula de karatê, há muitos Uau! anos atrás. Eu fui professora de karatê para criança e adolescente por 12 anos. E enquanto eu fui muito envolvida com o karatê, fui atleta, fiz bastante coisa, era bem jovenzinha, antes de casar, tudo. E aí eu comecei a fazer yoga com você, lá no CPUSP, em 84, 85, Uau! quando Sério, Esther? eu entrei em geografia na USP. E Caramba! aí eu comecei, aí a gente tinha que escolher uma matéria, né? Antes tinha isso, uma matéria para educação física. Eu já fazia karatê todo dia, treinava lá com o Sensei Sasaki, no CPUSP todo dia. E aí escolhi a yoga, que eu nunca tinha feito. Aí a minha primeiro contato foi com você. Fiz aqueles 6 meses que mudaram minha vida, porque de lá para cá, eu nunca esqueço que você falou, se conseguir fazer uma postura por dia, já tá bom, mas pratiquem todo dia. Que E legal. nunca mais eu parei de fazer yoga. Depois eu acabei indo para uma escola de yoga perto da minha casa, fiquei vários anos. E aí eu comecei a pôr no final da aula de karatê, que em educação física, né, a gente está fraca, peraí. Aí no volta calma, Marcos, aqueles 5, 10 minutos finais, eu comecei a fazer relaxamento, botava a molecada para deitar e conduzia relaxamento, eles adoravam. Aí também, às vezes, colocava as posturas de equilíbrio, que né, eles ficam quietinhos, tem que se concentrar, eles também gostavam. E no karatê, no começo da aula, a gente faz uns 20 minutos de alongamento e eu comecei a fazer o alongamento como você me ensinou.
né, parando com conforto, relaxando, e eu comecei a passar isso para eles no karatê e eu via que eu conseguia fazer que eles gostassem um pouquinho de alongar, que nunca é muito uma coisa fácil da gente ensinar, né? A luz aqui está um pouco ruim, peraí. Aí foi assim que eu comecei, aí depois casei, tive filhos, parei de dar aula de karatê, e aí já continuei praticando yoga bastante tempo, até ir lá para a FMU, e comecei a dar aula na escolinha das crianças. Eu não queria mais trabalhar com karatê, ofereci para a diretora se ela queria, se a gente podia fazer um trabalho com yoga na educação infantil. Então eu comecei a yoga para crianças com os pequenininhos. Que legal, Esther. Que legal. Eu não sabia que você era uma aluna tão antiga lá do CPUSP. Eu comecei lá em 82 e eu tenho alunos daquela época, de 82. A Nilda está fazendo comigo, ela começou, né, assim quando eu comecei, a Vera Rosenthal, mas você é uma das mais antigas. Eu Eu acho me que lembro, foi 85 que eu olha, entrei. eu sempre tenho a referência das listinhas que os alunos faziam para comprar presente dos meus filhos que iam nascendo. Então, era assim, quem fez a parte da primeira lista? O Marquinhos nasceu em 82, a Yara nasceu em 84, né? E aí, quando entrava um aluno, aí eu falei, de que lista você participou? Eu sabia por causa disso. Depois veio a Carol, depois veio a Carla. Mas eu já estou numa fase que eu me lembro muito do que dizia o professor Shimada, que você conheceu muito bem e também foi uma admiradora dele, e é ainda, não é? Ele dizia assim, de vez em quando um aluno me encontra na rua e diz assim, ah, o senhor é o professor Shimada? Uma pessoa encontra ele na rua, falou, o senhor é o professor Shimada? O meu pai fez yoga com o seu pai. Ele dizia, não era meu pai, era eu mesmo, porque meu pai nunca deu aula de yoga. E ele achava, não é possível que seja a mesma pessoa depois de tantos anos. E era ele mesmo. Eu já estou chegando nessa fase. Mas aí você foi para a escola, começou a trabalhar com as crianças, virou uma referência, fez um livro. E o que você sentiu com relação à aceitação das crianças com esse tipo de trabalho que inicialmente não foi tão projetado para crianças? É um trabalho mais projetado para adultos, enfim, para aqueles que buscavam a vida espiritual, e de repente você leva isso para as crianças. Como que elas aceitam isso? Eu acho que elas aceitam, Marcos, porque a nossa cultura, a nossa sociedade não convida as crianças a parar um pouquinho, a se observar, a ficar quieta. É só agitar, né? Tudo é agitar, tudo é correr, tudo é pular, tudo é música alta, festinha de criança. E aí, claro, a gente não vai deixar a criança quieta a aula inteira. Então, a aula ela tem vários elementos, mas sempre trazendo o foco da yoga em vários momentos, de parar, de se observar. E é muito bonitinho, porque conforme você, é que nem você falou na aula hoje, a gente vai aumentando a permanência aos poucos. Com as crianças também, com criança pequenininha, quando ela parava, quando eu estava com a turminha de 4, 5 anos, parava 15 segundos numa postura, eu já saía feliz da vida. E aos poucos a gente vai convidando e aí elas é muito bonitinho, porque aí quando elas começam a ter essa sensação de parar e elas parece que mais fácil que o adulto acessa essa sensação de bem-estar e de calma que a prática traz. Então, a gente tem que ter bastante estratégias, né? Saber convidá-las e ir variando um pouco mais a aula, principalmente se a criança é menor, né, Marcos? Para ela ir se acostumando e a gente vai E como é que fazendo você variações. vê o trabalho, assim, o efeito disso? Muda alguma coisa do comportamento da criança? Você acha que tem alguma modificação atitudinal ou seria mais físico? Você acha que muda as crianças? Eu, eu penso assim que a yoga tem essa coisa tão bonita de ter, a gente pode oferecer muitas sementes para as crianças. E quando eu
Quando eu entrei na FMU, que aí eu voltei a fazer aula com você, eu fui para a FMU fazer o curso com você e o Zé Antônio em 2003. Eu já praticava yoga há uns 14 anos, Marcos, desde ali da que a gente começou, e eu fui para outra escola, mas eu nunca tinha ouvido falar em Patanjali. Aí com vocês, que eu conheci Patanjali, os Yoga Sutras, e aí eu já dava aula para criança há uns 2 anos, 2 ou 3 anos que eu tinha começado, mas aí com o curso eu comecei a trazer, e é o que ficou mais forte, assim, a base do trabalho são os yamas e niyamas. E aí mudou completamente o meu trabalho, assim, teve mais, né, eu consegui estruturar melhor, saber também o foco do que eu estava querendo ensinar, porque é o que a gente vê muito hoje, muitos trabalhos que são só corporais, né? Que a criança fica só brincando. E quando a gente traz os yamas e niyamas para a prática, e para a prática dos asanas, e para elas pensarem sobre as atitudes, é muito interessante como elas prestam muita atenção, gostam, começam a praticar, vêm contar as coisas que aconteceram. Eu gosto sempre de falar também, quando eu consegui praticar sei lá, vai que eu estou trabalhando a rinça, e que às vezes também eu não consegui praticar, fiquei nervosa ou fiquei brava, e aí a gente vai fazendo essa conversa com elas. Então eu acho que isso é uma semente que fica muito dentro das crianças, os próprios pais na escola traziam devolutivas, como isso aparecia em casa. E também eu acho que toda a parte de. Não vou te dizer que as crianças mudaram e ficaram calmas e a escola ficou super tranquila. Não, Mas bem, continua ainda bem. igual. É, o recreio, aquela correria, aquela criança é agitada, a criança brinca, fala, corre. Mas o que eu acho que acontece, Marcos, é que elas aprendem esse caminho de se olhar e, se quiser se acalmar, começa cada uma a conhecer ferramentas, né? Então tem uns que amam deitar e relaxar, uns amam fazer respiração, a gente chama a respiração baixa, a respiração da bexiga, né? O abdômen se expandir, voltar. Então eu gosto de pensar assim, que através da yoga a gente vai oferecer várias ferramentas e cada um vai usar aquela que fizer mais sentido em cada momento Legal. para se acalmar. Legal. Você diz que você não vai dizer que elas se transformaram, a escola se transformou. Ainda bem, né, Esther? Porque se você dissesse isso, eu falo assim, então alguma coisa errada aconteceu. Eu costumo dizer que quando vem um aluno, mas eu me refiro a um adulto, na academia, ele faz a primeira aula, ele nunca tinha feito, e ele diz assim, adorei, era isso que eu queria para a minha vida, eu nunca mais vou deixar de fazer yoga, eu me modifiquei, eu procurei isso a vida inteira, era isso, eu vou fazer todos os dias. Eu sei que esse aluno não vem semana que vem, porque essas transformações bruscas, elas não são consistentes. A transformação consistente é uma transformação lenta, gradativa. E eu acho que você falou uma coisa bem legal, que a criança passa a ter um recurso, que quando ela precisar, ela pode lançar mão. Mas é claro que a gente quer que a criança brinque, que ela corra, que ela continue com as características de criança. Mas você trabalhou bastante com meditação. Você se aproximou bastante do que a gente chama de meditação cristã e você viu a aplicação disso para crianças. Enfim, dá para dar meditação para criança? Elas param um pouquinho? Como é isso? Para, Marcos, os tempos é que sempre são diferentes, mas como a criança ela fica mais fácil no estado de presença, né? A criança está no aqui e agora. Você fala, olha, a gente vai viajar no fim de semana. A gente já vai viajar? Posso arrumar a mala? A gente já está. Para ela é o aqui e agora. Então, quando você convida, e claro, a gente tem que saber como fazer, né, esse convite de uma forma gentil, sem ser obrigação, né? E convidando, eles param quietinhos, é muito bonitinho, Marcos. Eles têm
facilidade, mas os tempos, claro, eu começava com, como eu falei, às vezes com 30, 40 segundos, mas depois que a gente vai fazendo um bom planejamento, né, tem que fazer um bom planejamento para a gente poder ir fazendo com que as crianças vão se envolvendo, vão sentindo, vão conhecendo a prática. Fazia meditações de 3 minutos, de 4 minutos. A criança tem muita facilidade com visualização, focar numa imagem, num lugar que ela goste, ou num bichinho que ela gosta. E, inclusive, no hospital, a gente aplica muito a visualização, Marcos, e é muito bonitinha. Elas sorriem, depois quer contar para o que pensou, para onde foi, e você vê que elas vão fundo ali. Claro que é uma profundidade diferente da meditação do adulto, mas o que eu gosto de pensar é que elas já estão criando as sinapses, né, Marcos? Já estão criando esse caminho no cérebro, no corpo. E um pouco da minha aposta é que quando elas forem adultas e escolherem, né, o caminho da meditação, ou o caminho dessas práticas, que são muitas, né, como a yoga, o tai chi, ou qualquer prática que, né, seja assim mais contemplativa, vai ter mais, acho que vai ter mais facilidade do que nós que começamos a meditar adultos e que, né, a disciplina é mais. A gente tem que se dedicar bastante. Eu conheço crianças que. Opa! O Esther, cortou o som. Opa, desculpa, cortou o som. Cortou. Agora voltou, né? Voltou. Tem que pôr o carregador aqui de novo, desculpa. Que, assim, tem adulto que fala, agora é mais fácil a gente encontrar adultos que já praticaram quando era criança. Quando a gente começou a trabalhar com isso era difícil, né, Marcos? Hoje não, já eu encontro vários alunos que tiveram um contato com a yoga quando eram crianças. E aí tem esse caminho já pronto. Não que vai ficar super fácil meditar, vai ter que ter a disciplina, vai ter que se dedicar, mas já teve um contato, né, Marcos? Eu acho que isso faz muita diferença, já saber que a gente pode se acalmar de algum jeito, né? Não são os outros que acalmam a gente. Você está chamando de já teve um contato de plantar uma semente. Você planta essa sementinha e eu imagino que a criança seja um campo muito fértil e talvez o adulto não seja um campo tão fértil porque ele já tem alguns conceitos, ele já tem alguns padrões, algumas coisas que às vezes ele não aceita tão bem como uma criança, toda essa possibilidade de autoinvestigação, ele está mais aberto para essas coisas. Eu tenho pouquíssima experiência com crianças, eu trabalhei com natação com crianças e yoga para crianças, nunca trabalhei em escolas assim, nunca trabalhei, mas a experiência que eu tive, eu trabalhei na prefeitura, no departamento de educação infantil, enfim, trabalhei muito mais com educação física. Achava duas coisas. Um trabalho maravilhoso, nunca é monótono, cada dia é um dia diferente, era sempre uma novidade, mas era muito cansativo. Da aula lá na USP era muito fácil para os jovens, os adultos interessados, eles vinham porque escolheram a atividade, mas trabalhar com criança eu achava muito difícil, cansativo. O professor precisa de muito planejamento, ele não pode chegar lá na hora e inventar o que ele vai fazer, ele já tem que ter uma estrutura para não perder o comando o tempo todo. Enfim, é mais cansativo dar aula de yoga para criança ou eu aqui acho isso? Não, é mais cansativo, fisicamente também mais cansativo e mentalmente também, porque o tempo inteiro a gente tem que estar trazendo eles para a concentração, porque a criança dispersa mais rápido ainda do que adulto. A gente já dispersa rápido e a criança também. Então tem esses dois
pontos. A gente acaba participando mais na aula, né? Com adultos, a gente pode dar aula parado só, né? Fazendo uma boa condução, mas com a criança a gente acaba participando mais e a gente dá brincadeiras, eles adoram que a gente brinque junto. Então, eu costumo falar que às vezes meia hora de aula com criança, às vezes parece que foi 1, 2 horas de aula. E, inclusive, uma dica até que eu dou, né, para os alunos do nosso curso, né, de yoga para crianças é, não, se puder, não coloque mais do que 2 ou 3 aulas seguidas, porque a gente fica muito cansada. E mais um ponto, a paciência, né, Marcos? A paciência vai esgotando, né? E cada turma é uma turma, e às vezes tem né? Tem criança que é mais agitada, mais. E aí você tem que estar o tempo todo atento, chamando, então é mais cansativo fisicamente e mentalmente de um certo modo. Mas tem uma outra coisa que é bem legal, porque é sempre muito alegre, né? A criança é muito carinhosa, é muito. Então a gente também recebe muito dando aula para eles. A gente sai cansada, mas energizada. É um pouco que nem tá com filho pequeno, né, Marcos? A Esther, gente. cortou de novo. Ah, cortou? E agora? Cortou um pouquinho, só uma frase. Repete essa última frase, por favor. Não, eu falei que é que nem com filho pequeno, né, Mar? Que nem filho pequeno. A gente Ah, tá, adora, legal. brinca, É, fica exausto, mas feliz é. da vida. Tem um pouco isso. Aí você vai ver, logo, logo, você vai ver a experiência. Muito legal brincar com o netinho. Esther, você falou do curso, nossas lives elas são curtas, eu não faço lives muito grandes, mais ou menos de meia hora. Você está lançando um outro curso que vai começar já na semana que vem, não esse agora esse fim de semana, Esse não fim é? de Já não. semana. E Começamos. quantos encontros são? Como é que é o curso? Fala um pouquinho da estrutura do curso, Esther. Então, acho que a gente já está no 10º ano, né, Marcos? Acho que já faz uns 10 anos que a gente iniciou esse curso. Eles são 4 finais de semana, sábado das 9 às 5, domingo das 9 à 1. Mais ou menos um por mês. Em novembro vai ter um no começo de novembro e no final de novembro. E a gente começou justamente por isso que a gente ficava conversando, né, Marcos? Que tem muito trabalho de yoga para criança, que é só brincadeira, é só muito lúdico. Então, como a gente trazer os princípios, né, da Hatha Yoga, da yoga tradicional e, claro, adaptar para as crianças. A gente faz várias adaptações, então o curso a gente vai conversar sobre isso, vai fazer práticas, vai brincar e eu vou trazer como eu fui adaptando os 8 passos de Patanjali para a gente passar para crianças e adolescentes. Eu me lembro uma vez, Esther, num dos cursos que você deu, que uma aluna trouxe crianças de acho que um orfanato, de uma creche, eu não me lembro, e foi muito comovente ver você trabalhando, porque as crianças entraram, era um ambiente diferente para elas, todo mundo ficou meio parado, mas você com uma desenvoltura, com uma habilidade, você foi encantando aquelas crianças, envolvendo, e a ideia era que nós brincássemos com as crianças para que a gente não ficasse olhando, para não inibi-las, mas não deu, não teve jeito. A gente quis ficar olhando e realmente, no sentido literal, foi comovente. Você faz isso com maestria, enfim, tem esse lado que você envolve o tempo todo as crianças. Quem quiser mais informações do curso, quem quiser participar, o curso já tem bastante inscritos, ele já vai acontecer. Vocês pegam no IEP, no nosso site, eu acho que talvez no meu Instagram tenha também já alguma coisa do curso. As inscrições são pelo Simpla, não é, Esther? Isso, pelo E Simpla, e as informações estão no site também, né? No site do IEP, o Marcos Rojo Yoga. Então, todas as informações, o calendário, tem muitos professores convidados, né? Eu acho bastante importante a gente falar isso, né, Marcos? Não é só a minha experiência, mas
né? Você participa no curso, o professor Basílio trazendo aí os pilares da educação para o século XXI, o Beto Profeta vai fazer uma reflexão profunda com a gente sobre yoga e educação. O professor Romão vai se aprofundar muito, é linda a aula sobre yamas e niyamas. A Márcia Prieto, eu convidei, ela faz um trabalho lindo com crianças e também vai falar da experiência dela com adolescentes, com pré-vestibulandos. Então... E você convida um time muito legal, eu fico muito agradecido participar de um time desse. E o professor Lino, né? O professor Lino, que é um professor emérito, um dos raríssimos eméritos lá da USP, não é? Isso, o professor Lino, que é psicólogo e vai trazer aí o desenvolvimento infantil, que com aquele jeito dele interessantíssimo e muito criativo e cativa a gente para entender um pouquinho aí do desenvolvimento infantil. E sempre prática e teoria, prática e teoria. Isso, prática e teoria. E quando você trabalhava com crianças, em algum momento tem essa teoria ou sempre a teoria ela está acoplada à prática? Ou você parava um pouquinho para falar para as crianças, né? Vou contar uma história aqui, a história do yoga. Ou você sempre ia transmitindo isso com a prática? Como é isso? As duas coisas juntas. Eu leio bastante história para eles, trazendo principalmente, né, todo yamas e niyamas, trabalhar com as histórias são muito boas. E ler também as histórias indianas, né, de Shiva, de Ganesh, trazer um pouco da história sobre a história do yoga. E eu falo para eles, Marcos, falo de Patanjali, falo sobre durante a aula. Bom, eu sou sua aluna, né? Eu faço bem como você. Vou trazendo durante a aula, vou contando alguma coisa e trago para a prática também, tudo que a gente vai falando para sentir na prática, né? Sentir no corpo, sentir... A gente tem que sentir dentro da gente para fazer sentido, né? E com as crianças, claro, muda o vocabulário, o jeito de falar, mas vou fazendo assim também. Legal, Esther. Eu me lembro uma vez, trabalhando numa comunidade, a comunidade de Heliópolis, e havia uma criança que foi com a avó, era aberto, a aula era aberta, e aí eu perguntei, quem já ouviu falar sobre yoga? Aí a menina levantou a mão. Ela devia ter uns 7, 8 anos, eu acredito. E aí eu disse, vocês sabem de onde veio o yoga? E ela levantou a mão de novo e disse, eu sei, veio de muito longe. Eu disse, mas de que país? Ela disse, eu acho que do Japão. Eu nunca mais esqueci. Muito longe, lá do Japão, não é? E eu achei tão bonitinho isso, a concepção que as crianças vão fazendo. Já sabe que é uma prática que vem de uma outra cultura, de uma outra época, e que a gente está nessa cultura. É muito interessante, mesmo que você mude nome de Índia para Japão, não importa nesse momento, mas vem lá do outro lado do mundo, né? Eu acho isso muito bacana. Esterzita, muito obrigado, querida. Eu fico muito feliz de bater um papo com você. A nossa entrevista fica gravada, as pessoas vão assistir esse agora que as coisas estão voltando. Talvez não seja lá o grande horário, não é? Mas eu acho que eu vou ver você lá no nosso encontro, no nosso retiro. Vamos estar lá. O professor Lino vai também, você sabia? Sabia, ele que me avisou, daí eu falei, nossa, deixa eu ir lá ver se ainda tem vaga. Ele falou, você vai? Falei, opa, porra. Que legal. E o Celso está muito contente de ir também para te ajudar. Eba, o Celso vai estar lá também? Vai estar lá. Eba, que bom. O Esther tem uma família maravilhosa, uns filhos fantásticos, um marido espetacular, é uma família muito linda, uma família que a gente tem prazer em conviver, é muito gostoso conviver com vocês, seu trabalho é espetacular, tudo que você faz, onde você põe a mão, você faz aquilo florescer. E quem tiver a oportunidade de fazer o curso, não percam, porque desses cursos aparece um por ano, não é, Esther? A gente tem feito um por ano. Por ano. Especialmente também... em período... Pode falar, desculpe.
Agradeço aí você pela sua gentileza. E só falar para o pessoal que o curso vai ser híbrido, né? Porque a gente ainda está aqui na pandemia, então quem quiser ficar 100% online vai poder. E a gente vai ter módulos online, módulos presenciais. Então vamos aí testar, né, esse novo modelo para a gente poder fazer essa transição, esperando que essa pandemia aí dê um sossego para a gente, né? Vai dar sim, vai dar sim. E essas aulas híbridas são legais, viu, Esther? Funciona. É meio diferente, a gente não está adaptado, mas é legal, né? Vai funcionar. Funciona. Pelo menos a gente consegue estar junto e quem É, quer, quem já está saindo mais e pode estar presencial, pode estar ali com a gente, né? Quem ainda está em casa e prefere continuar se cuidando, mais seguro, assiste de casa e a gente vai fazer boas trocas, né? E aprender que bom. juntos. Obrigado, Esther. Obrigado. Dá um beijo nos meninos aí. Obrigado por aceitar o nosso convite. Um beijo para todo Obrigada a mundo. você, Marcos. Beijão em Obrigado. todos aí também. Tchau. Obrigado. Obrigado, nossos queridos participantes, não nossos ouvintes aí. Pelo que eu vi, a Esther participou da aula das 5, né? Você fez um comentário aí. É. Nossa turminha. Que Sempre bom, que eu consigo, eu entro. que bom. Obrigado, Esther. Obrigada a Obrigado, você, gente. Marcos. Obrigado a todo mundo. Na segunda-feira que vem, eu vou fazer uma live com o professor José Antônio. Aí vamos falar um pouquinho sobre o nosso evento, o nosso retiro. Nós, bem no começo da pandemia, fizemos, exatamente no último fim de semana, que ainda não tinha feito o lockdown, nós fizemos o retiro nesse mesmo lugar. E agora, como se fosse para comemorar que as coisas estão voltando, vamos fazer de novo. Obrigado, Esther. Obrigado, Obrigada, gente. Marcos. Vou gravar tudo aqui. Obrigado. Beijo a todo mundo. Obrigada. Tchau, 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 gente. gente. Obrigada aí. Tchau. Obrigado.